Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo resolver mais uma questão relativamente a probabilidades do nono ano. Uma questão que vai incidir então na construção de um diagrama em árvore para aplicação da regra do produto, que é ligeiramente diferente do diagrama em árvore que vocês estavam habituados a fazer. O desafio é o seguinte: um saco contém 10 reboçados de menta e 8 reboçados de morango. Realiza-se a seguinte experiência aleatória: extrair sucessivamente, sem reposição, cuidado, sem reposição, 2 reboçados do saco. Sendo assim, então depois aqui é pedido para efetuarmos os cálculos das seguintes probabilidades. Na linha A, extrair 2 reboçados de menta. Na linha B, extrair um reboçado de menta na primeira extração e um de morango na segunda extração. Na linha C, extrair 2 reboçados do mesmo sabor. E na linha D, extrair pelo menos um reboçado de morango. Vou então aqui neste slide explicar-vos como é que se constrói a tabela de, ou melhor dizendo, o diagrama em árvore, para então aplicarmos a regra do produto. Bem, se vou fazer duas extrações, né, então teria que fazer ou uma tabela dupla entrada ou um diagrama em árvore. Mas repara porque é que aqui nós não vamos fazer o diagrama em árvore normal. Porque repara, tens 10 reboçados de menta e 8 de morango, vais fazer duas extrações. Imagina que querias fazer o diagrama em árvore normalmente. Então terias aqui, na primeira extração, poderiam sair qualquer um dos 10 reboçados de menta. Né? Terias aqui 10. Ou então os 8 de morango. Estás a ver como é que isto ia ficar, não estás? E depois saía este reboçado aqui de menta e terias daqui saíam mais 17. E estás a entender o filme. Não é que seja impossível, mas não seria nada funcional. Então existe uma forma da gente, de certa forma, empacotar o diagrama em árvore. Percebendo o seguinte: nesta experiência tu tens duas situações, ou sai de menta ou sai de morango. Então na primeira extração pode sair um reboçado de menta ou pode sair um reboçado de morango. Então teria aqui M que há de representar a menta, ME, e poderia então sair um reboçado de morango. E aqui, exatamente aqui, no ramo do diagrama em árvore, vais colocar a probabilidade na primeira extração. Atenção, estamos aqui a considerar a primeira extração. E eu metendo lá a mão no saco, a primeira vez, na primeira extração, qual é a probabilidade de tirar um roçado de menta? Podia aplicar então Laplace, não é? Tenho lá 10 de menta em 18 reboçados possíveis, que haviam de ser os 10 de menta mais os 8 de morango. E na primeira extração, qual seria a probabilidade de eu retirar um reboçado de morango? Bem, há lá 8, teria então 8 casos favoráveis nos mesmos 18. E depois nós vamos fazer então aqui a segunda extração. Vamos retirar aqui na segunda extração. Temos de ter em mente aqui algo que é sem reposição. Se é sem reposição, então aquele reboçado que sai na primeira não pode sair de novo na segunda. Na segunda extração poderá também acontecer duas situações, ou sai de menta ou sai de morango. Então poderá ser um reboçado de menta ou um reboçado de morango, né? Ou pode ter saído na primeira extração um reboçado de morango e na segunda extração pode sair um reboçado de menta ou então um reboçado de morango. E agora estudamos aqui as probabilidades. Atenção que esta probabilidade que eu vou pôr aqui será a probabilidade de sair menta na segunda extração, sabendo que nesta já saiu um reboçado de menta. Ok? É que o diagrama em árvore está ligado, né? Aqui na segunda extração, esta probabilidade aqui está condicionada em relação ao que saiu aqui neste primeiro ramo. Por isso, neste caso que nós vamos seguir por aqui, nós já sabemos que na primeira extração saiu um reboçado de menta. Bem, se na primeira extração saiu um reboçado de menta, qual é a probabilidade na segunda extração sair outra vez de menta? Bem, se eu tinha 10 reboçados de menta e um saiu na primeira, então no saco já só há 9 reboçados de menta e no total de reboçados não são 18, mas sim 17. Acho que dá para perceber, né? Saiu aqui de menta em vez de 10 na segunda extração. Quando eu vou meter lá a mão a segunda vez, já não estão 10, estão 9 porque aquele que saiu está fora. E já não tenho 18 no total porque o primeiro que saiu está fora, porque isto é sem reposição. E qual é a probabilidade aqui na segunda extração eu tirar um reboçado de morango? Bem, os de morango continuam lá todos, porque o primeiro que saiu foi de menta. Então continuam lá 8 de morangos, mas o saco tem menos um reboçado. Ou seja, já só tem 17 agora. Ou então aqui na primeira extração sai um reboçado de morango e na segunda sai um reboçado de menta. Bem, se aqui na primeira extração saiu 1 de morango, os de menta continuam lá os 10. O que eu vou ter é menos um reboçado no saco
porque o de morango saiu, ficou fora. E aqui na segunda extração sair de morango, sabendo aqui que tu na primeira também saiu de morango. Se tinhas 8, saiu de morango, no saco ficam 7, e em vez de 18 tens 17, porque existe menos um reboçado no total do saco. E está então aqui construído o diagrama em árvore, fazendo então referência à técnica que nós vamos usar para depois calcular as probabilidades, que reside então na técnica ou na regra do produto. Agora vamos estudar então estas probabilidades. Aqui na linha A é-nos pedido então que façamos uma extração de 2 reboçados de menta. Neste tipo de exercícios, é regra geral nas probabilidades. Basicamente, nestes conceitos de probabilidades, vocês têm que ser fortes ao português. Têm que conseguir interpretar muito bem a experiência e o que é que vão fazer. E se há extração, se há reposição, se não há reposição. Nesta regra do produto, ainda mais vão ter que ter atenção. Vou-vos dar aqui uma dica. Quando vocês vão ter que fazer a interpretação disto, ou seja, o que é extrair 2 reboçados de menta? E vão pensar nas duas extrações. Bem, para serem 2 de menta, na primeira extração tem que ser um reboçado de menta e na segunda extração sai um reboçado de menta. Só assim é que vocês vão ter 2 de menta, sair na primeira de menta e na segunda de menta. Quando vocês, na interpretação, intuitivamente, isto não é para decorar, não é? Isto intuitivamente, nós fazemos a leitura dessa forma e lerem e isto indica que a gente vai usar uma multiplicação de 2 probabilidades. Okay? Quando vocês lerem nesta interpretação um ou, que seria, por exemplo, extrair 2 reboçados do mesmo sabor, o que é extrair 2 reboçados do mesmo sabor? É extrair 2 reboçados de menta ou extrair 2 reboçados de morango. E quando vocês leem o ou, isto está implícito uma soma entre duas situações, ok? Aqui, por exemplo, serem 2 reboçados do mesmo sabor, os 2 de menta ou, então vou somar os 2 de morango. Então vou somar estas duas situações. Isto do ou e do e da operação que eles representam dá imenso jeito nesta interpretação. Bem, eu aqui quero então extrair 2 reboçados de menta. Se quero extrair 2 reboçados de menta, então esta probabilidade, e vou chamar este acontecimento, vou aproveitar aqui a linha, o acontecimento A é extrair 2 reboçados de menta. Isto é exatamente igual, ou seja, eu tenho que extrair 1 de menta na primeira, então vou colocar aqui a probabilidade de extrair 1 de menta, e vou meter aqui um 1 porque tem a ver com a primeira extração. Qual é a probabilidade de eu extrair 1 de menta na primeira extração? E extrair 1 de menta na segunda, só assim é que os dois são de menta. Então se aí eu vou trabalhar aqui uma multiplicação com a probabilidade de extrair um reboçado de menta na segunda. Ok? Sendo assim, então, esta probabilidade será exatamente dada. Bem, sair de menta na primeira está aqui e sair de menta na segunda está aqui. Ok? Então é basicamente multiplicarem estas duas probabilidades. Ou seja, 10 18 avos vezes 9 17 avos. Sendo assim, então, aqui a probabilidade de extrair 2 reboçados de menta seria igual a 10 18 avos vezes 9 17 avos. O que dava exatamente 90 sobre, agora 18 vezes 17, pelas minhas contas, 18 vezes 17, dá exatamente 306. E tinhas então, podias ainda tornar isto irredutível. Mas não voltar a perder tempo com tornar as frações irredutíveis. Isso depois até podem fazer em casa. Aqui também ninguém pedia que tornássemos as frações irredutíveis. Ok? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tem aqui muitas linhas e vamos explorar. Vamos então trabalhar. Só estão a pedir a probabilidade. Não é? Pode ficar em fração, não há problema nenhum. Na linha B, temos então extrair um reboçado de menta na primeira extração e um de morango na segunda extração. Então aqui a probabilidade do acontecimento B, que eu vou chamar aqui B, este acontecimento, extrair um reboçado de menta na primeira extração e de morango na segunda extração, repara, é fazer então o I está a implicar uma multiplicação. Então esta probabilidade de sair de menta na primeira extração e, então, vezes a probabilidade de sair morango
na segunda. Então, esta probabilidade de extrair um rebuçado de menta na primeira extração e de morango na segunda é dada pela multiplicação pelo produto destes dois casos. Ou seja, de menta na primeira e morango na segunda. Então será isto vezes isto. Ou seja, esta é a probabilidade de sair menta na primeira e esta é a probabilidade de sair morango na segunda. Atenção que é sabendo que saiu de menta aqui na primeira. Teremos então 10 18 avos vezes 8 17 avos. Temos então 10 18 avos vezes 8 17 avos. Bem, 10 vezes 8 isto dá 80 e já sei que 18 vezes 17 dá os mesmos 306. Ok. Agora, a linha D. A extrair dois rebuçados do mesmo sabor. Cuidado, a extrair. O que é? E vocês vão interpretar, né? O que é extrair dois rebuçados do mesmo sabor? É os dois serem de menta ou os dois serem de morango. Ok? E como estão a ler aqui ou estão a interpretar ou, vocês vão usar uma adição entre estas duas situações. Ou seja, os dois de menta ou os dois de morango. Então, a probabilidade deste acontecimento, que eu vou chamar C, que é extrair dois rebuçados do mesmo sabor, isto será igual à probabilidade de extrair dois de menta. E dois de menta é o quê? Tem de sair de menta na primeira vezes sair de menta na segunda, certo? Só assim é que saem os dois de menta. Ou, então depois vou somar com a probabilidade de serem os dois de morango. E a probabilidade de serem os dois de morango é a probabilidade do primeiro ser de morango e o segundo, isso estou a ler aí, é vezes a probabilidade do segundo ser de morango. Reparem, aqui esta multiplicação dá-me a probabilidade dos dois serem de menta, é o primeiro ser de menta e o segundo ser de menta, ou, não é, porque eu estou a pedir dois do mesmo sabor, tanto pode ser de menta ou pode ser de morango, não é? Então se eu vou somar, e ser dois de morango, o que é que tem de acontecer? Morango na primeira e morango na segunda, então vezes, ok? E agora, como já tenho aqui exatamente a probabilidade de sair menta na primeira e menta na segunda, que seria este caso aqui, né? Voltava a ter isto, menta na primeira e menta na segunda, seria 10 18 avos vezes 9 17 avos, mais, e agora morango na primeira e morango na segunda. O que seria então morango, isto é a primeira extração, né? Morango na primeira e morango na segunda. Então vou multiplicar aqui estas duas probabilidades. 8 18 avos vezes 7 18 avos. Então teria aqui mais 8 18 avos vezes 7 17 avos. 17 avos. Isto é exato, 7 17 avos. Ok, sendo assim, então posso dizer que a probabilidade do acontecimento C, que é este, né? Extrair dois rebuçados do mesmo sabor, é igual. Esta primeira operação já está feita aqui em cima, ou seja, 90 306 avos, mais, e agora 8 vezes 7, 8 vezes 5, 40, né? E depois 8 vezes 2, 16, o que dá 56 306 avos. 90 mais 56, isto dá 146 306 avos. E teria então aqui a probabilidade. Ok. Agora falta então aqui a linha D, que é extrair pelo menos um rebuçado de morango. E esta linha D até vou fazer aqui. Ok. Vou então fazer aqui neste slide, porque esta requer uma atenção especial. Então eu pretendo calcular a probabilidade de extrair pelo menos um de morango. E o que é extrair pelo menos um de morango? Extrair pelo menos um de morango é sair um de morango, ou então saírem os dois de morango. Percebem? Pelo menos um é um ser de morango, ou então serem os dois. Bem, para um ser de morango, que casos é que temos? Temos este caso aqui, né? Onde o primeiro é de menta e o segundo é de morango. Neste caso, um deles é de morango. Temos aqui em baixo também outro caso, onde o primeiro é de morango e o segundo é de menta. Neste caso também temos uma situação onde um é de morango, que é o primeiro, e temos ainda este caso aqui, onde são os dois de morango. Isto é que é pelo menos um ser de morango. Então a probabilidade do acontecimento D, sendo o acontecimento D o tal ser pelo menos um de morango, é igual à probabilidade desta situação, ou seja, do primeiro ser de menta e o segundo ser de morango,
Ou então, que seria este caso daqui, o primeiro é de menta e o segundo ser de morango. Neste caso, pelo menos um é de morango. Ou então vou somar a probabilidade de o primeiro ser de morango e o segundo ser de menta. Ok? Aqui pelo menos um deles é de morango. Ou então vou somar outra vez os dois serem de morango. A probabilidade do primeiro ser de morango e então vezes a probabilidade do segundo ser de morango. E agora vou fazer contas, não é? Sendo assim, então a probabilidade de extrair pelo menos um de morango será a probabilidade do primeiro ser de menta, né? Que é este 10 18 avos, e o segundo ser de morango, então vezes 8 17 avos. Ou então mais a probabilidade do primeiro ser de morango, vou explorar este caso aqui, a primeira de morango e o segundo ser de menta. Para o primeiro ser de morango são 8 18 avos, né? É isto aqui que eu leio. Vezes a probabilidade do segundo ser de menta, ou seja, 10 17 avos, mais agora o caso onde os dois são de morango, ou seja, que seria o primeiro ser de morango, 8 18 avos, e então vezes o segundo também ser de morango, que seriam 7 17 avos. Fazendo então aqui as operações, isto dá 80, 80 e 18 vezes 17 dava os tais 306, mais 8, exato, aqui é a mesma coisa. Exatamente, aqui é a mesma coisa. Então teria 80 vezes a dividir por 306, mais então os dois serem de morango seriam os tais 56 a dividir por 306. Sendo assim, então, a probabilidade de extrair pelo menos um de morango seria igual a 80 e 80, 160. 160 com 56 dá 216 sobre 306. E tinha então aqui a probabilidade de extrair pelo menos um de morango.